Meu amigo vascaíno, hoje com a alma dolorida, com o coração dilacerado, o Vasco praticamente rebaixado, sexto rebaixamento, história do Vasco da Gama. A gente vai falar um pouco sobre a situação do Vasco da Gama nesse campeonato brasileiro, que para mim possivelmente foi decretado ontem mais um rebaixamento. A gente vai falar aqui sobre mudanças no departamento de futebol do Vasco, porque tem que ter. Iremos abordar aqui a mudança de postura do torcedor do Vasco, porque o torcedor do Vasco ele tem que ter uma mudança de postura. O torcedor do Vasco apoia muito, mas cobra muito pouco, na grande maioria. E a gente vai mandar uns recados aqui para Jorge Salgado, para Josh Wander, para Paulo Brax, para toda essa turma que ajudou a destruir o Vasco. E eu vou falar a continuidade da destruição possivelmente vai continuar com o seu Pedrinho. E eu vou explicar o porquê. Eu peço a você que está descontente, é só você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Se inscreva no nosso canal, para que o nosso canal possa ser uma voz de oposição dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por favor, por favor. Meu amigo, o seguinte, ontem a situação do Vasco da Gama com essa derrota para o Corinthians praticamente foi sacramentada. Hoje, com a cabeça no lugar, a gente para poder pensar os jogos que teremos hoje. O Fluminense não vai fazer esforço nenhum para vencer o Santos. O Santos deve vencer hoje à noite. E a última esperança que o Vasco da Gama tem é que o São Paulo venha empatar ou vencer a equipe do Bahia. Porque se o Bahia empatar, o Vasco fica com 42 pontos, o Bahia fica com 42 pontos. Mesmo que o Vasco entre na zona do rebaixamento hoje, certo? Vai ficar 42 pontos. Ainda vai dar para a gente poder sonhar. Agora, o seguinte, se o Bahia perder, tudo continua como está, a gente dependendo apenas da gente. Então esse jogo hoje, cara, ele vai decretar o rebaixamento do Vasco da Gama. Porque se o Bahia vencer, ele vai jogar aí a diferença para 2 pontos. E o próximo jogo do Bahia é contra o América Mineiro. Então, hoje é o dia D. Agora, o Vasco da Gama, meus amigos, está nessa situação não é por conta do jogo de ontem. O Vasco está nessa situação por conta de erros de planejamento que foram cometidos nesse ano. Nunca se gastou tanto dinheiro na história desse clube para montar um time que poderia ter sido montado com mais competência. O seu Paulo Brax, ele tem que sumir do Vasco da Gama, mas ele tem que sumir. Hoje, a primeira medida que era para ter sido tomada é o Paulo Brax ir embora do Vasco da Gama, ser demitido do Vasco da Gama. A gente tem que ter uma mudança nesse departamento de futebol para ontem. O Paulo Brax não pode ser nem... Rapaz, o Paulo Brax ele não tem dignidade para nada em termos de futebol. Outra situação aqui, perfeito? O seu Lúcio Barbosa já deu também. Esses caras não tem, esse cara nunca foi CEO em canto nenhum. É voluntarioso, tenta fazer um trabalho legal, tenta, mas meu irmão, não é o suficiente. Não basta ser gente boa para estar no Vasco da Gama. Você tem que ter competência, você tem que ter lastro. E dizer uma coisa aqui. Hoje, inversões de valores. As pessoas criticando o Ramon Dias.
É sério isso que o Ramon Dias escalou errado? Que o Ramon Dias substituiu errado? Esse foi o time, seus safados. E quando eu falo safado aqui, essa turma de passador de pano, de jornalista, que ajudou a vender o Vasco da Gama, que passa pano todo dia para essa situação que aí está, que se encontra. Como assim que o Ramon Dias tem culpa? A culpa disso é do seu Jorge Salgado, que entrou no Vasco da Gama conforme paraquedista, aquele lá de paraquedas, sem nenhum projeto, sem nenhum plano, cara, vergonhoso, o pior presidente da história do Vasco. A gente denuncia isso aqui todo dia. Culpa é desse Josh Wand, safado, pilantra, estelionatário, que chegou aqui fazendo promessa. Num ano que o Flamengo pode ser campeão brasileiro e o Vasco, cara, ser rebaixado. A promessa do seu Josh Wand de colocar o Vasco num patamar, num cenário igual do Flamengo, isso a gente nunca vai esquecer, parceiro. Eu pelo menos não vou esquecer. Agora, jogar pro treinador. Outra. Seu Edmundo ontem cavando emprego pro seu Felipe no Vasco da Gama. Tá de brincadeira, rapaz. Querendo, como que pode o Ramon Dias abrir mão do filho dele, do Emiliano Dias, que faz um bom trabalho, apesar de tudo, para colocar o Felipe lá? Esses caras que estão entrando no Vasco, eles não estão preocupados com o teu amor, cara. Eles não estão preocupados com isso aqui. Eles estão preocupados em fazer do Vasco da Gama um cabide de emprego para amigo. Para fazer um cabide de emprego. Onde o seu Edmundo estava mais preocupado aí do Felipe no seu auxiliar técnico do que com a derrota do Vasco. Vergonhoso. E vai mudar o que com o seu Pedrinho? Ontem eu estava esperando pelo menos uma nota de rodapé em alguma rede social do Pedrinho, porque o Vasco foi roubado dentro de São Januário. Ô Laureano, mas é só dia 15 que ele assume, de janeiro. Foda-se, foda-se, foda-se. A representatividade começa de agora. Porque esse cara quis ser presidente para mudar a situação do Vasco. Porque quem tá lá é um rola murcha. E agora parece que tá entrando um rola murcha mais jovem, mais novo. Porque o cara, porra, não fazia uma nota, não se insurgir contra o roubo que aconteceu ontem. E eu não vou mais ficar falando de arbitragem aqui. Porque esse ano tudo aconteceu com o Vasco da Gama, gente. O Vasco ficou 3 meses impossibilitado de jogar no seu estádio. O Vasco foi roubado e operado pela arbitragem. Jogo após jogo. E qual foi a medida que foi feita? Se eles lá não fazem nada, se o que está entrando não faz nada, eu não posso fazer nada aqui. Então, assim, é uma vergonha. É uma vergonha. A gente fica com a pressão alta, a gente fica passando mal de manhã. Eu não dormi, tô chateado porque eu sinto. Agora eu quero te falar uma coisa, torcedor vascaíno. O que está acontecendo aí é tragédia simplesmente anunciada. Porque eu te disse, lá em 2020 eu falei, vamos lutar pra gente não deixar esse Jorge Salgado assumir o Vasco que vai dar merda. Ele é um impostor, ele não era pra estar aí, entrou de golpe. A consequência tá aí. O ano que ele pegou o Vasco foi rebaixado, permaneceu com o Vasco na Série B e vai cair de novo, cara. Provavelmente. Falei que essa SAF era furada, que não tinha solução pro Vasco, não tinha solução caralho. Que não tinha. Isso também, se não tinha solução, isso também não é solução pro Vasco. Então, gente, E quando a torcida tem a possibilidade de mudar a história do Vasco, o sócio dá 3 anos para esses caras lá, para eles botarem os mesmos 96 conselheiros. E meu irmão, qual o tipo de esperança que eu vou ter no meu coração? Irmã vascaína, tá difícil. O que eu peço a você, o nosso papel aqui de oposição, contra essa safadeza, contra essa mediocridade, tá?
Porque hoje tem muito YouTube aí falando de treinador, desculpa de vocês, safados. Não faço questão de ser amigo da maioria de vocês, porque vocês ganharam muito dinheiro com 777, jornalista também. Só que quando a gente pisa, a gente fala aqui, vocês tinham que fazer um vídeo aí para poder pedir desculpa pro torcedor do Vasco. E olha, hoje, meu irmão, é torcer pro São Paulo. Porque se não torcer, se o São Paulo não ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar, já é. Gente, desculpa, tô passando mal, não dormi, tô puto da vida aí, igual vocês estão. Se inscrevam no canal pra gente ter voz ativa aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!